Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre texto dissertativo argumentativo. Objetivos: ler e interpretar trechos de uma reportagem, identificar a temática do texto e a tese defendida, relacionar argumentos com a tese apresentada, debatendo o tema para a construção de posicionamentos distintos. Oi, Jéssica, nossa querida intérprete, tudo bem? Bora lá ter uma aula de texto? Vamos nessa! Você já ouviu falar em negacionismo? Sabe o que é? A proposta é fazer um brainstorm com nossas ideias sobre o que significa ser negacionista e para isso podemos usar o Jamboard para começarmos. Faz aí que eu já volto. Voltei a gabaritar contigo aqui através do texto. Então eu vou responder o que é negacionismo lendo esse texto. Acompanhe. O texto, por Bruno Carbinato, Jornalismo Júnior, foi publicado no dia 3 de novembro de 2017. A Terra é plana, entre aspas, e daí tem o perigo do negacionismo na ciência. A seguir diz: movimentos que negam os fatos científicos ganham força na internet. Você já percebe o título, a linha fina, e te convido agora então a conhecer o texto. Vamos lá? Poucos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e da derrota da Alemanha nazista, surgiu um movimento antissemita pregador da ideia de que o Holocausto nunca teria acontecido. Essas pessoas ficaram conhecidas como negacionistas, por negar as evidências incontestáveis do genocídio do povo judeu. A atividade 1, que chegamos agora, tem proposição A e proposição B. Repare, na letra A eu quero saber o seguinte: a introdução do texto é feita com base em uma explicação. Qual é essa explicação? Na letra B, se você fosse começar um texto sobre esse tema, como seria? Então, agora vamos produzir. Produza 3 linhas para iniciar um texto sobre negacionismo. Combinado? Faz aí que eu te aguardo aqui.
voltei, gabaritar contigo atividade 1. A introdução do texto é feita com base em uma explicação. Qual? Então veja, eu tenho aqui o texto e uma explicação. Poucos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e da derrota da Alemanha nazista, surgiu um movimento antissemita, pregador da ideia de que o Holocausto nunca teria acontecido. Aí ele explica, essas pessoas ficaram conhecidas como negacionistas, por negar evidências incontestáveis do genocídio no povo judeu. Então eu percebo aqui que a introdução já me diz isso. Então, é feita com a explicação do surgimento do termo negacionismo relacionado ao movimento de negação do Holocausto, mesmo com evidências incontestáveis. Eu não copiei ipsis literis, está no texto. Eu formatei a resposta de maneira que a pergunta é: a introdução do texto é feita com base em uma explicação? Qual? A resposta argumentativa é: a introdução do texto é feita com a explicação do surgimento. Sempre que eu tiver questões argumentativas, eu faço uma resposta argumentativa, tá ok? A letra B, para você escrever pelo menos 3 linhas para iniciar um texto sobre o negacionismo, quais são as dicas? A dica é que a introdução de um texto pode ser feita o quê? Com uma explicação, como no caso aqui, uma comparação e até mesmo a citação de outro texto. Então, no nosso exemplo, você já pode ter uma ideia de como fazer a sua aí, combinado? Seguimos com a leitura do texto. A partir daí, a palavra negacionismo passou a designar grupos que, por razões religiosas, conspiracionistas ou de benefício próprio, rejeitam as teses amparadas nas provas e no consenso, apoiando ideias controversas e de pouco respaldo. Na ciência, o negacionismo surge com grupos que se opõem ao método científico de análise. Os casos mais emblemáticos são os negacionistas do aquecimento global, os grupos anti-vacina e, mais recentemente, o movimento terraplanista. Embora a internet seja o principal veículo dessas ideias, o crescimento da aversão às conclusões baseadas em fatos pode ter consequências sociais e até políticas. A atividade 2 tem a proposição A e a proposição B. Vamos analisar o que pede cada uma delas. Me acompanhe. Quais são os movimentos negacionistas que o texto usa como exemplo? E mais, na letra B, qual o exemplo de negacionismo que você poderia usar em uma argumentação? E aqui nós vamos produzir 5 linhas sobre isso, combinado? Faz aí que eu volto a seguir, gabaritar contigo.
Voltei, gabaritar contigo a questão. Então, quais são os movimentos negacionistas que o texto usa como exemplo? Retomando o texto, e é importante sempre a releitura para que a gente veja bem qual a melhor resposta, nós temos assim: a partir daí, a palavra negacionismo passou a designar grupos que, por razões religiosas, conspiracionistas ou de benefício próprio, rejeitam teses amparadas nas provas e no consenso, apoiando o quê? Ideias controversas de pouco respaldo. Aí a pergunta é: quais são os movimentos negacionistas que o texto usou como exemplo? Eu tenho aqui os casos mais emblemáticos, ou seja, os de maior destaque são os negacionistas do aquecimento global, os negacionistas dos grupos anti-vacina e, recentemente, quem? Os terraplanistas. Então, eu poderia sintetizar aqui, ó, os movimentos que negam o aquecimento global, os anti-vacinas e os terraplanistas. Combinado? Na letra B, qual exemplo de negacionismo você poderia usar em uma argumentação? Então, além destes que o texto cita, você conhece algum outro? No texto, nós vimos aqui o negacionismo do Holocausto, tá? Aí nós temos aqui o negacionismo do aquecimento global, do grupo anti-vacina e o recente do movimento terraplanista. Se você conhece outros, você pode usar também. Então, basicamente, como você faria? Você poderia citar negacionistas, por exemplo, que não acreditam na pandemia de coronavírus, por exemplo, que é um bem contemporâneo, bem atual, dentre os outros que o texto cita. Combinado? Continuando a leitura, o que temos? O lutando contra o clima. Acompanhe, então, a leitura do texto. Quando Donald Trump foi eleito presidente da maior potência econômica e militar do mundo, uma das suas bandeiras foi o negacionismo do aquecimento global, contrariando uma tendência internacional existente desde a década de 90, de reduzir as emissões de dióxido de carbono e adotar políticas limpas para evitar o aquecimento do planeta. O caso americano é sintomático de expansão recente do movimento que nega a existência ou afirma que a causa do aumento dos termômetros é totalmente natural e sem alteração antrópica. É muito contraditório, porém, que isso surja, justamente quando as evidências são mais e mais avassaladoras. Explica Alexandre Araújo Costa, doutor em Ciências Atmosféricas e professor da Universidade Estadual do Ceará, se referindo ao fato de que 2014, 2015 e 2016 são os anos mais quentes do registro histórico. Você pode ver isso aqui no Jornalismo Júnior, né? Disponível aqui nessa referência, e também observar na animação que foi postada, né? Então, 2014, 2015, 2016, ó, na animação, os anos mais quentes. Com isto, claro, chegamos à atividade 3. E tem uma proposta de trabalho que é a seguinte: na letra A, releia. Contrariando uma tendência internacional existente desde a década de 90. Qual é essa tendência de que o texto fala? E que tipo de argumento é esse? Quando falamos em tipo de argumento, o que nós temos que prestar atenção? Eu tenho argumento de exemplificação, argumento de alusão histórica, argumento estatístico, argumento de autoridade, argumento de ilustração, dentre outros. Então, você vai verificar o argumento de que tipo é. Na letra B, o que eu quero? Ao mostrar a tendência acima, o texto argumenta para comprovar o que está defendendo, neste trecho, o aquecimento global. Escreva pelo menos 5 linhas com um argumento que comprove seu ponto de vista sobre o tema. Ao escrever também, para fundamentar o teu ponto de vista, você vai escolher um tipo de argumento, seja ele de ilustração, estatístico, exemplificação, causa e consequência, por exemplo, tá? Você
escolhe o tipo do argumento. Combinado? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei. Na atividade 3, a proposta da letra A pede: qual é a tendência de que o texto fala? E que tipo de argumento é esse? Então, observando aqui, ó, o texto fala sobre uma tendência. Então, eu tenho aqui, ó, contrariando uma tendência internacional existente desde a década de 90. O que eu posso formatar aqui como resposta? A tendência de que o texto fala refere-se ao fato de que países cada vez mais adotarem políticas ambientais para a redução da emissão de dióxido de carbono na atmosfera, tentando reduzir assim o quê? O aquecimento global. Que tipo de argumento é esse? É um argumento de exemplificação. Na letra B, você escreveria 5 linhas com o argumento que comprove o seu ponto de vista. Então, você poderia dizer alguns outros argumentos comprovadores do aquecimento global, tal como o exemplo da Universidade Federal do Ceará citado no texto. Ó. Eu tenho aqui o exemplo, é muito contraditório, porém que surge justamente quando as evidências são as mais avassaladoras. Explica Alexandre, dou o nome da pessoa, a universidade, se referindo ao fato que 2014, 2015 e 2016 são os anos mais quentes do registro histórico. Perceba que este é um argumento de exemplificação. Muito bem. Seguimos com a atividade 4. E qual é a proposta, prof? A proposta da letra A é bem interessante. Olha só. O texto afirma que é um fato de que 2014, 2015 e 2016 são os anos mais quentes do registro histórico. Eu quero saber que tipo de argumento é esse e como ele é construído. E mais, na letra B, o que é necessário para construir uma argumentação com esse tipo de argumento? Você já pensou? Pensa um pouquinho, conversa com os colegas, que eu já volto.
Voltei, gabaritar contigo, atividade 4. É um argumento com base em uma pesquisa científica desenvolvida por uma universidade, um argumento com base em dados comprováveis. E o que é necessário para construir uma argumentação com esse tipo de argumento? Basicamente, esse tipo de argumento é necessário o quê? Que você pesquise, leia bons textos com base, na construção da boa argumentação. Sem dados de pesquisa e de leitura não dá para construir isso. Você precisa ter dados verídicos, tá? Não pode inventar. Atividade mão na massa. Olha que proposta mega legal para a gente debater, para a gente entender. Enfim, faremos a proposta. O aquecimento global é um dos fatos que são questionados por negacionistas. Mas o texto cita outros 2 movimentos, antivacina e terraplanismo. São os outros 2 citados no texto. Qual que é a ideia? Vocês vão se separar em 2 grupos e um vai defender que a Terra é redonda para terraplanistas e o outro vai defender que as vacinas salvam vidas para os antivacinas. Chegamos então à hora do debate, E o poder da argumentação está em quê? Em apresentar fatos irrefutáveis, comprovações incontestáveis e dados estatísticos que vão reforçar, sim, essas ideias defendidas. Os grupos terão tempo para preparar e apresentar. Então vamos ver aqui como é que fica. Vamos estipular 5 minutos de preparação e 2 minutos de apresentação. Depois dá para inverter? Dá para inverter. Lembre-se que nem sempre as pessoas se baseiam em conhecimento historicamente construído para defender sua opinião. Muitas se valem do chamado achismo. Algumas pessoas podem concordar com um fato cientificamente comprovado e outras não. Não há problema algum em mudar de posição depois de ouvir os argumentos. É justamente este o objetivo da argumentação, convencer alguém do seu ponto de vista. Podemos fazer uma tabelinha assim: grupo A antivacina, grupo B terraplanista. O importante na hora da argumentação é saber debater como? Com fundamento, respeito. O que eu sugiro? Que você faça uma síntese das ideias defendidas pelo grupo para facilitar. Combinado? O que aprendemos? Lemos e interpretamos trechos de uma reportagem sobre o negacionismo. Identificamos o tema, a tese, alguns argumentos e discutimos algumas posições apresentadas no texto. Debatemos sobre a temática, construindo posicionamentos distintos diante da problemática. Neste vídeo, falamos sobre texto dissertativo e argumentativo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.